Uma boa noite, que a paz do Senhor reina no coração de cada irmão, amém? Muito bom a gente estar na casa do Senhor, é muito bom louvar e com certeza já estamos com os corações alegres, porque já louvamos, já adoramos e tenho certeza que Deus já falou no seu coração. Continuará falando através da sua palavra, mas com certeza, se o culto terminasse aqui, eu tenho certeza que você já estaria alegre, já ter adorado a esse Deus. Amém? Nós tivemos aí, final de semana, com a programação do aniversário do Monte de Pregação. E eu até questionei o Afonso. Você viu, Afonso? Eu mesmo vou estar pregando domingo? Não vai estar encerrando no domingo? Não, vai estar encerrando no sábado. Ah, tudo bem. Mas eu gostaria de trazer uma palavra ainda dentro desse sentido da importância da igreja, do aniversário relacionado ao ponto de pregação. E Deus colocou no meu coração uma palavra bem interessante, um tema muito interessante a respeito disso. Porque às vezes a gente faz parte de uma comunidade como essa aqui e às vezes não percebemos o quanto somos importantes na comunidade, o quanto somos importantes aonde estamos localizados. Às vezes nem percebemos, né? Pessoas passam por ali, vê o culto acontecer, escuta os louvores, escuta a palavra, às vezes nem entra, mas estão prestando atenção em cada ato desta igreja, em cada comportamento. Quando aqui saímos e alguém nos vê lá fora, esse irmãozinho ali daquela igreja. E às vezes a gente nem para poder pensar o quanto isso é importante. Quanto somos importantes aonde estamos localizados e como influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor. É um pouco sobre isso que a gente gostaria de eu trazer hoje ao nosso conhecimento, de te entender um pouco desse sentimento. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem lá em 1 Coríntios, capítulo 3. A leitura é um pouquinho extensa, mas eu prometo que eu não vou explorar todas as lições desse capítulo, não. Senão a gente passaria a noite aqui e ficaria difícil, né? Mas eu vou estar fazendo uma leitura de todo o capítulo, exatamente para a gente poder entender o contexto, no qual a gente vai estar trazendo alguns pontos para ser aplicado na nossa vida. Então, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, eu estarei lendo do versículo 1 até o versículo 23, ok? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Se servos por meio daquele quem credes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como o que através do fogo,
Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, Pai querido, mais uma vez em Tua presença, Senhor, queremos nos colocar humildemente, Senhor, sabendo que nada somos, apenas instrumentos Teus. Então fala no nosso coração, me usa apenas como Teu instrumento, para falar, Senhor, das Tuas maravilhas. Em nome de Jesus, é que Te oramos e Te agradecemos. Amém. A igreja de Corinto, que é o texto que Paulo a gente leu, é a primeira carta aos Coríntios, ela é escrita por Paulo. Paulo, ele já estava em outra cidade, ele já estava em sua terceira viagem, mas Paulo, ele tinha uma preocupação pelas igrejas que ele tinha passado, feito trabalho, então ele procurava, de alguma forma, sempre trazer conselhos, trazer sempre conselhos esses que edificasse aqueles irmãos a qual ele já tinha feito um trabalho, qual ele tinha evangelizado. Nós sabemos que Paulo, ele não foi a primeira pessoa que pregou o evangelho em Corinto. Quando Paulo chegou lá, já havia cristãos, porém Paulo foi quem implantou ali a igreja. Foi Paulo que organizou a igreja ali em Corinto, e por isso ele tinha esse carinho muito grande pelos irmãos de Corinto. A igreja de Corinto, sendo localizada em uma cidade secularizada e sensual, as pessoas estavam preocupadas com os prazeres e esportes, por ser uma cidade de rota comercial e a segunda cidade no ranking de promoções de esporte da época, perdendo apenas para a cidade de Atenas. Uma preocupação que poderia se levantar ou se levantada é como poderia uma igreja funcionar em um ambiente assim, um ambiente onde percebia por todos os lados uma circunstância voltada simplesmente para as coisas carnais. A carta de Paulo de 1 Coríntios, ela é escrita para apresentar uma resposta a esta preocupação. A resposta é importante porque as igrejas de hoje existem em um mundo semelhante às situações que viviam os irmãos de Corinto. Então, quando Paulo escreve essa carta, é claro que ele está dando ali algumas respostas diante de algumas coisas que ele já tinha conhecimento que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então ele vai escrever essa carta para levar alguns conselhos e fazer aqueles irmãos entenderem algumas circunstâncias que eles aparentemente estavam desatentos e imaturos no que se trata da questão do evangelho. O apóstolo Paulo era um estrategista, ia ser bom a gente entender por que um estrategista. Porque ele tinha pelo menos 4 razões para ver a cidade de Corinto como um local ideal para implantar uma igreja. Como eu falei antes, é verdade que ele não foi o primeiro a pregar o evangelho ali naquela cidade, mas foi quem organizou o trabalho. Ficando ali um período de aproximadamente 18 meses, foi quando ele organiza o trabalho, deixa aquela igreja organizada e continua a viagem missionária dele. Pelo menos 4 razões tinha Paulo para ele se esforçar e procurar implantar uma igreja naquela cidade. Apesar de ser uma cidade com alguns pontos negativos, talvez algumas pessoas falem assim, uma cidade que ela
voltada somente para o esporte e para a sensualidade. Era uma cidade portuária e, por conta disso, o turismo, e era também passagem comercial principal na época. Isso fazia com que a cidade fosse contida de muita prostituição. Além de ter um templo da deusa Diana, que ali era localizado, e havia, através daquela religião, mulheres que se prostituíam em nome daquela deusa. Então, dá para perceber o quanto a localidade ou a cidade em si era um ambiente pesado. Mas olha só as razões que Paulo ele levanta, ou pelo menos apresenta, ou pelo menos dá para a gente poder entender por que ele tinha esse objetivo de manter ali uma igreja. Primeira razão é que a cidade de Corinto estava estrategicamente localizada em um estreito de terra, um istmo, sendo banhada por 2 mares que ligavam o continente grego e a península entre o mar Mediterrâneo e o mar Peloponeso. Desta forma, fornecia ali uma parada habitual para o que estavam em rota entre Roma e o Oriente. Além disso, muitas rotas comerciais convergiam em Corinto. Então, ele sabia que era um local estratégico. Se ali pregasse o evangelho, você tinha a oportunidade de levar o evangelho a várias nações, porque vários povos passavam por Corinto. Segunda razão, a velha Corinto fora destruída no ano de 146 a.C. pelo romano Lúcio Murminho Acaico e reconstruída em 44 a.C. por Júlio César. Nesse contexto, um ambiente também favorável a implantar novas ideias e ideais. Quer dizer, era uma cidade que ela tinha passado por uma renovação há pouco tempo e estava ali no sangue das pessoas a vontade de crescer, de se modificar, de criar ideias, de buscar novos ideais. Isso favorecia também a implantação do evangelho. Terceira razão, a cidade de Corinto ele era um caldeirão de muitas nacionalidades. Isso seria um ponto positivo na divulgação do evangelho para várias nações e povos. Muitas pessoas de lugares diferentes passavam por Corinto. Então, se conseguisse ali pregar o evangelho, teria um grande campo missionário alcançado, e ele sabia disso. Quarta e última razão para ele entender que ali era um local apropriado para uma igreja. A cidade de Corinto era um campo fértil para a proclamação do evangelho, onde havia muita ignorância espiritual em relação a Deus. As pessoas eram carentes de conhecer a verdade. As pessoas, apesar de ser muito religiosos, mas não conheciam Deus, tinham sede do evangelho. Havia, mesmo que eles não sabiam, uma necessidade muito grande de conhecer o Deus verdadeiro. Então, Paulo via em Corinto um campo missionário muito fértil. Bem, diante dessa introdução, eu gostaria de trazer dentro do texto que nós lemos e falar sobre o seguinte tema: a importância da igreja, de onde fazemos parte. Vamos procurar entender um pouco essa importância, que contexto e como a gente devemos nos posicionar como igreja e como cristão. Então, Paulo levantaria 3 aspectos que a igreja precisa observar para a gente entender essa importância. E a primeira observação que ele faz é o seguinte: a igreja ela precisa ser como uma família. Dentro desse contexto, uma igreja como uma família buscando a maturidade. Olha o texto, dentro do texto que lemos, no versículo de 1 a 4, ele vai dizer assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Paulo identifica na cidade de Corinto na igreja de Corinto, uma igreja imatura, uma igreja que ainda não tinha se amadurecido, apesar já de ter recebido a palavra da verdade, o evangelho de Jesus Cristo, mas eles ainda não tinham a maturidade de ser
realmente uma igreja de Jesus Cristo. Precisamos entender, dentro do contexto de uma igreja importante, a igreja precisa amadurecer. Quando falamos da igreja como família, olha só, a família, ela é vista como um centro nutricional do indivíduo, sendo responsável pelo seu crescimento, desenvolvimento, ou seja, buscando o amadurecimento e deixando a imaturidade dos seus membros como incentivos de estudos bíblicos, escola dominical, EBD, cultos doutrinários. A igreja tem que buscar de todas as formas o amadurecimento dos seus membros, a consagração desses membros, o ensinamento sólido para que cada um possa ter pensamentos amadurecidos como verdadeiros cristãos. Tem muita gente dentro da igreja que qualquer coisinha ele se aborrece. Qualquer coisinha ele já está chateado. Se ele não foi chamado para orar, ele já fica chateado. Nem chama para orar. Se não escalou ele para poder cantar ou fazer parte da liturgia, ele já fica zangado. Se não citou o nome dele por algum motivo, ele já fica zangado. A igreja ela tem que amadurecer. Amadurecer como? Ter a ciência exata da importância de estar aqui. Para que você veio aqui hoje? Para me ouvir falar? Para me ver? Se a resposta foi essa, então você está completamente perdido. Você veio aqui hoje para adorar a Deus. Você veio aqui para exaltar esse Deus. É Ele que merece toda a honra e todo o louvor. É ele que eu tenho que me dirigir e com a minha devoção entender de forma humilde. Eu sou apenas um adorador. A igreja precisa amadurecer. Na família, quando uma criança nasce, os pais se preocupam com o primeiro alimento natural, é o leite. Precisa nutrir aquela criança. Será que você vai dar uma feijoada para um recém-nascido? Claro que não. Você vai dar um leite. Mas aquela criança vai crescer e agora você vai continuar dando leite para ela? Não. Agora você tem que dar comida sólida. Agora você tem que sustentá-la com aquilo que vai dar força para que ela possa permanecer firme, para que ela possa, diante das dificuldades, das lutas que surgirem, ela está firme. A igreja precisa de amadurecimento. Tem muita gente que vive 30, 40, 50 anos dentro da igreja e não para de beber leite. Tem muita gente que não percebe, precisa de alimento sólido. É isso que o Paulo está falando. Eu, quando tive aí, eu dei leite, eu dei primeiro alimento para vocês. Mas agora vocês já não são bebês, tem que se alimentar com a comida forte, alimento sólido. Tem um ditado que se diz em relação à vida espiritual, que a gente tem que estar muito atento. Na vida espiritual você amadurece, cresce, ou você diminui. Não existe termo de cheguei ao ponto. Se você não está crescendo, você está diminuindo. Então, se você parou de crescer porque está bebendo leite, meu irmão, desperta. Precisa de alimento sólido. Busca esse alimento para que tenha crescimento espiritual. A igreja, como família, precisa buscar nutrir os seus membros, nutrir o corpo. É claro que a liderança tem se esforçado para ir. Tem escola dominical, tem culto de oração às quarta-feira, tem estudo bíblico na quinta-feira, tem o culto à noite, mas não adianta ter tudo isso marcado se você não faz presente, se você não busca, se você não quer se alimentar e se fortificar. Há necessidade de nos nutrir de forma correta para que sejamos uma igreja forte. A igreja também, Paulo, ele consegue também perceber algo na igreja de Corinto, e ele deixa isso bem claro. Ele vê a igreja como um campo, como um campo buscando quantidade. A igreja, quando começa a trabalhar e começa a se fortalecer, é o primeiro ponto que a gente falou, ela vai começar a expandir, ela vai começar a crescer. Não só em número, mas em espiritualidade também. Mas ela começa a crescer. Eu não estou falando aqui de inchar, não, tá, amigo? Tem muita igreja inchada por aí. O que é uma igreja inchada? Tem muita gente lá que não sabe nem por que está lá. E não é isso. A igreja, ela precisa crescer sim, mas um crescimento sólido, de dentro, com conhecimento, com a palavra da verdade. E aí, Paulo, ele consegue também perceber isso. E ele fala da igreja como um campo, buscando a quantidade. Olha lá o versículo 5 e o versículo 7 de Paulo Lemos. Ele diz assim, ó: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem credes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Irmão, precisamos entender que como igreja, nós estamos aqui para proclamar o Evangelho e falar do Evangelho quem está ao nosso redor. Não se preocupa se de repente você evangelizou e ninguém
chegou aqui não. Não se preocupa se você acha que o teu trabalho aparentemente não deu resultado. Às vezes a gente faz um trabalho, às vezes um louvozão, né? Às vezes a gente faz alguns trabalhos esforçam tanto, e às vezes a gente não percebe o resultado que queríamos. Aparentemente parece que não deu muito certo. Não se preocupe, irmão. Quem dá o crescimento é Deus. Não é você que vai mover o coração de ninguém, mas é Deus que vai mover o coração das pessoas através daquele trabalho. Talvez você não vai ver, mas é Deus que está agindo. Nós somos responsáveis por levar a semente, de plantar a semente. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então se preocupe em evangelizar. Se preocupe em falar da verdade. Se preocupe em levar o evangelho. Não se preocupa com o resultado, porque o resultado vem de Deus. Deus é que dá o crescimento. Nem eu, nem você somos mais importantes do que ninguém. É Deus que dá o crescimento. Somos apenas instrumento para levar a palavra. Somos apenas instrumento para dizer às pessoas que Jesus Cristo salva. Para dizer que Jesus pode mudar a vida dele. Para dizer às pessoas que existe uma nova vida que está esperando por ele. Dizer a ele que a realidade dele pode ser outra. Mas quem vai mover o coração dele é o Espírito Santo. Então precisamos buscar sim em quantidade. Mas lembre, é Deus que vai mover os corações. Somos apenas trabalhadores, ou seja, instrumento de Deus em sua obra. Não importa onde você está inserido no trabalho. Todas as partes são igualmente importantes no campo. Tem quem tira o toco. Sabe quem tira o toco? Quem trabalhou aqui na roça vai entender bem essa linguagem. Quando você tem um campo e vai preparar, às vezes, esse campo para poder plantar, tem toquinho de árvore, às vezes ali, que foi cortado aquelas árvores menores, e que você precisa arrancar aquilo tudo para poder arar a terra, para preparar a terra para depois plantar. Então, quem é aquele primeiro que chega ali para arrancar os tocos? Ele sai arrancando os tocos. Depois vem um outro para poder arar a terra, preparar a terra. Depois vem um outro para poder jogar a semente. Depois vem um outro para cuidar daquela plantação, regando. E depois, lá no final, vem um outro para poder colher. Todos igualmente importantes. Mas saiba de uma coisa, só Deus pode fazer aquele plantio crescer. Com todo o trabalho que tivemos. Se Deus não trabalhasse, se Deus não agisse na semente para que ela crescesse, nosso trabalho seria totalmente vão. Então, não importa se você está tirando o toco, não importa se você está arando a terra, não importa se você está ali arregando, se você vai colher no final, são todos igualmente importantes. Porém, é Deus que vai dar o crescimento. Então, se preocupe em fazer a sua parte. Procura em fazer aquilo que Deus te tem colocado em mãos para fazer. Uma certa vez, um pregador muito eloquente terminou a pregação e aí veio um irmãozinho, visitava a igreja naquele dia e gostou muito da pregação e virou para aquele pregador e falou assim: olha, a pregação do senhor é tremenda. E aquele pregador muito humilde vira para ele e fala assim: Deus falou no seu coração. Ele falou muito no meu coração. E aquele pregador falou assim: olha, Deus falou ao seu coração. Tá vendo aquele senhorzinho que está sentado lá no último banco? Tô. Ele é o primeiro que chega na igreja e o último que sai. Em todo o tempo que ele está dentro da igreja, ele está orando, intercedendo por todos que aqui entram para ouvir a palavra e entender e que os seus corações sejam tocados. Aparentemente parecia ele que tinha convencido ou que tinha feito algo muito extraordinário. A oração do irmãozinho lá atrás no último banco é tão importante quanto o pregador eloquente. Então, meu irmão, não importa onde você está inserido, na igreja e no trabalho, teu trabalho é importante. Creia nisso, tenha fé e saiba que tudo que fazemos para o Senhor. É Ele que merece toda a honra e todo o louvor. Então, tenha certeza, se fazemos a nossa parte, Deus fará a dele. E aí, as pessoas se converterão, as pessoas entenderão, as pessoas virão para esta igreja, porque Cristo vai tocar nos seus corações. Não pode, irmão, haver divisão, não pode haver divisão de partido dentro da igreja. Temos que trabalhar junto para o crescimento da igreja. Tem muita gente preocupada, às vezes, em assumir algum cargo, às vezes, de liderança ou de destaque dentro da igreja. Lembre que aqui dentro somos todos igualmente. E se eu oro, se eu canto, se eu prego, faça isso por glória de Deus. Faça isso por engrandecimento do nome do nosso Deus. A preocupação que acontecia em Corinto é que algumas pessoas criam um partido. Não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Paulo? É apenas servos e instrumentos de Deus. É isso que temos que entender. E
em último ponto, a igreja como um templo. Irmãos, quando a gente falamos de templo, e aqui nesse caso o templo aqui buscando a qualidade, nós falamos da igreja como um campo buscando a quantidade, mas temos agora a igreja como um templo, mas buscando a qualidade. E quando falamos de templo, notamos que as pessoas logo talvez levem o pensamento à construção e o templo físico que está ao nosso redor. Então vem de imediato à nossa mente o templo físico, ou seja, a construção. É bom lembrar que o templo físico é importante e devemos ter zelo por ele. Mas qual é o verdadeiro templo? Para responder essa pergunta, vamos ver o versículo 16, de qual nós lemos. Olha só. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, de qual templo a gente está falando? Desse templo físico? Das paredes? Das acomodações? Não. Conseguimos entender que templo somos nós. E somos, ele fala que somos templos e somos, o templo de Deus é sagrado, santo. Como assim santo, sagrado? A nossa vida tem que estar consagrada ao nosso Deus. Então, uma vez que entendemos que o templo, na verdade, somos nós, se vamos falar de um templo, vamos falar de construção, nós lembramos aí da construção. Então, se vamos falar de uma construção, primeiramente, a primeira coisa que temos que considerar é a base dessa construção. E qual é a base dessa construção? Está lá no versículo 10 e 11 que lemos. Olha lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento e como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo foi quem deu início ao trabalho, foi quem organizou a igreja, foi quem começou ali nutrir aqueles irmãos, colocando no coração daqueles irmãos o fundamento do evangelho, que é Cristo. Então, olha só, o versículo 9 e 10, ele vai dizer o seguinte, lendo do 9 ao 10, porque se de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Somos templos, então somos o edifício, qual Deus habita. Paulo lançou o fundamento. Em cima desse fundamento, que é Cristo, se constrói agora a igreja, que somos nós. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora nesse terceiro ponto. Vamos pensar aqui numa construção? Vamos pensar aqui nesse templo que somos do Espírito Santo. Então, vamos pensar nessa construção. Quando você começa uma construção, você começa pela base. E a base é Cristo, que já vimos aqui. Em cima dessa base, nós vamos construir o templo. E é aí que temos que ter cuidado. Quando a gente fala dessa construção, a partir do momento que entendemos que Cristo é o nosso Salvador, fomos salvos. A partir daí, começa o crescimento da nossa vida espiritual. É essa construção a qual eu quero me referir. Como é que você constrói? Como você tem construído a sua vida espiritual? Vamos entender um pouco a respeito disso. Olha só, quando falamos de templo, que vem de imediato em nossa mente é o templo físico, ou seja, a construção. É bom lembrar que o templo também ele é importante. E a gente precisa zelar por esse templo. Mas qual é o verdadeiro templo? A nossa vida. A nossa vida cristã. E como você tem construído isso? Para responder essa pergunta, a gente já lemos lá, 16, que somos o templo do Espírito Santo. Então, se vamos falar de uma construção, já falei da base, que é Cristo. Daí em diante, lembre que a qualidade dos elementos é que vai definir a qualidade desta construção. Lembre-se que estamos falando dos seus atos como igreja de Cristo e como cristão no seu dia a dia. Se vamos falar desses elementos, eu queria só mostrar para vocês. Está lá no versículo 12, foi disposto alguns elementos que podem ser usados nessa construção. Olha só. Contudo, se ao que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Se vocês prestarem atenção, existem aí pelo menos, são 6 elementos que foram expostos, ou 6 elementos possíveis que podemos usar nessa construção. Só que nós temos 3 elementos que podemos chamar de elementos sólidos e tem 3 elementos que podemos chamar de elementos frágeis. Se vamos fazer uma construção, a qualidade da sua construção, ela vai depender do material que você usa para construir. Então, como igreja,
precisamos prezar pelo ensino fiel às Escrituras, sem hipocrisia, com a fidelidade da palavra, da verdade, e não ensinamentos superficiais. Como cristão, damos o bom testemunho, ser fiel aos princípios bíblicos e não sendo pedra de tropeço ou a proclamação do Evangelho. Então, se eu vou construir agora a minha vida espiritual, eu tenho que ver bem os elementos que eu vou usar. Para quê? Para que eu não seja nem uma igreja propícia ao erro, uma igreja que não seja aquela igreja que fale da verdade, do verdadeiro Evangelho, e eu como cristão e como vida pessoal, eu seja um exemplo para as pessoas que estão lá fora. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas é pedra de tropeço para a conversão de muitas pessoas. Tem muitas igrejas que dizem que são evangélicas, que falam de Deus e que, na verdade, são apenas escândalos para muitas pessoas que estão lá fora. Temos que ter muito cuidado. Qual a imagem que você passa como cristão e como igreja de Cristo? Tem muita igreja trazendo os ensinamentos simplesmente superficiais. Hoje pela manhã, na escola dominical, a gente comentou sobre um pouco sobre esse assunto, que às vezes tem igreja que simplesmente ensina hipocrisia. Não estão preocupada com a nutrição dos seus membros, não está preocupado com a palavra da verdade, mas estão preocupados com seu status na sociedade e às vezes simplesmente um lucro comercial. Então, uma pergunta que a gente precisa estar fazendo para nós mesmos: que igreja que somos? Que tipo de igreja que somos? Preocupado com a verdade? Preocupado em falar do verdadeiro evangelho? Ou simplesmente chamar a atenção na mídia para tentar agrupar pessoas em um lugar só? Tem igrejas por aí que estão virando clube, simplesmente clube, local de encontros sociais. Não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o evangelho, não tem objetivos de nutrir os seus membros. Da mesma forma, existem pessoas individuais com as mesmas intenções. Os nossos atos e conceitos, eles serão aprovados ou não quando passado pelo fogo. Temos 6 elementos que eu falei aí, apresentados. E devemos usar os elementos certos, aqueles que serão aprovados pelo fogo. Se prestarmos atenção, os 3 primeiros elementos, ouro, prata e pedras preciosas. Pega esses 3 elementos e coloca no fogo. O ouro não vai derreter, a não ser que for uma caloria muito grande. A prata, ela vai ficar mais brilhosa, ela vai expandir seu brilho, porque quanto mais fogo, mais ela se achega à pureza e vai refletir um brilho maior. E as pedras preciosas, elas não vão se derreter. Mas os 3 elementos seguintes, nós temos madeira, feno e palha. Coloca no fogo. O que vai sobrar? Cinzas. E é exatamente isso que a gente precisa pensar quando construímos a nossa vida espiritual. Quais são os elementos que você tem colocado na sua vida? Como você tem se nutrido? Como você tem se sustentado espiritualmente? Você tem usado madeira, feno, palha? É o que muita gente tem fora do feito. Cuidado com os elementos a qual você usa para construir a sua vida espiritual. Porque o dia que passar pelo fogo, para ser aprovado, pode ser que não reste nada. Só para a gente poder entender um pouco desses elementos do qual eu estou falando. O ouro, ele simboliza a perfeição, a iluminação, o conhecimento, a nobreza, a realeza, a imortalidade. O ouro simboliza também o fogo purificador. Esses são atributos que temos que inserir na nossa vida espiritual. A prata ela é transparente igual ao cristal e límpida como a água. A prata representa também pureza, franqueza, fidelidade, consciência tranquila. Ela está associada à dignidade real, por exemplo. Esses conceitos que eu preciso inserir na minha vida espiritual. E as pedras preciosas são minerais cristalinos, raros, de importante valor, que se distinguem pela sua beleza, pureza, cor, transparência, brilho, dureza, índice de infração de luz. A pedra preciosa, ela também é chamada de gema e tem o seu valor determinado pela raridade da sua cor, pureza, lapidação, peso, composição química. Dessa forma que eu tenho que... É esses valores que eu tenho que inserir na minha vida espiritual. É esses valores que eu preciso estar atento para ser realmente um cristão e uma igreja firme. Mas para a gente poder encerrar, eu tenho 2 pontos que eu preciso considerar em uma construção. E o primeiro é o projeto. Se você vai construir, você precisa de um projeto. Você precisa de um plano. Quem começa a construção sem plano não sabe aonde vai terminar, né? Para pelo meio, se
perde. Imagina se essas grandes construções não tivessem um projeto. Eles não conseguiriam terminar nunca. Era um tal de fazer e destruir, quebrar, fazer de novo, quebrar, destruir, fazer de novo. Precisa de um plano. E o plano da construção, ou seja, o projeto que tem que ser o projeto de Deus. Para a construção da sua vida, o projeto tem que ser o projeto de Deus. Os valores e princípios têm que estar de acordo com os princípios bíblicos. No mundo secular, há um ditado popular que diz que os resultados justificam os meios. Isso não pode ser uma realidade na nossa vida como cristão. Tem muita gente dentro da igreja indo por esse caminho. Não, eu estou fazendo a obra de Deus. Não importa como eu estou fazendo. Não segue os princípios bíblicos. A ética cristã acha que, não, se é para a obra de Deus, está valendo. Está valendo. Não é por aí que Deus faz a obra. Se os meios não estão baseados nos princípios bíblicos e na vontade de Deus, está errado. Mesmo que o resultado aparentemente seja bom. Tem muita gente preocupada em trazer resultado, mas sai atropelando todo e qualquer princípio bíblico para poder chegar ao seu resultado. Cuidado, meu irmão. Cuidado com os valores que você tem colocado, os valores que você tem abandonado. Isso pode te levar à perdição, mesmo que a sua intenção seja boa. Mesmo que você pense da seguinte forma, mas eu estou fazendo para Deus. Você está fazendo para Deus, mas os meios não estão de acordo com os seus princípios, então Deus não está no negócio. Os resultados não podem justificar os meios. Isso não funciona na igreja, nem na vida do crente. Mas tem ainda um outro ponto que eu gostaria de destacar. A motivação. É interessante, olha só, lá no versículo 21 e 23, ele diz assim, ó: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, seja as do futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Irmão, qual tem sido a sua motivação para trabalhar na obra de Deus? Porque a motivação ela é tão importante quanto o que você está fazendo. Eu trabalho no meio de trânsito, trabalho com educação ao trânsito, e uma coisa eu repito muito, às vezes, nas aulas que eu dou de sala de aula. Algumas pessoas, quando a gente fala sobre, por exemplo, equipamento de segurança no trânsito, a gente fala sobre o uso do cinto de segurança, ou até mesmo o uso de capacete ao moto, e aí eu toco às vezes nesse assunto. Às vezes a pessoa, ela usa o capacete, ela usa o cinto, mas ela usa pela motivação errada, e isso pode matar ela. Quer ver? Você pergunta 10 motoristas, você usa o cinto? Aí ele fala assim, eu quero acreditar que dos 10, 8 vão dizer, eu uso o cinto. Agora você pergunta, dos 8 que respondeu que usa o cinto, você faz a segunda pergunta para ele. Por que você usa o cinto? Dos 8, talvez um só vai te dar a resposta correta. Eles vão dizer assim, olha, eu uso o cinto e a multa é grave. R$195, 5 pontos na carteira. Aí você para pensar, você entende que R$195 e 5 pontos na carteira é mais do que a vida dele. Porque a motivação dele está errada. Ele usa o cinto porque ele tem medo de tomar multa, mas não tem medo de morrer. Temos que ter cuidado, irmãos, com a motivação que tem nos motivado a estar na casa de Deus e de fazer a obra dele. Se a sua motivação ela está errada, você está caminhando para a morte. A nossa motivação tem que ser para adorar, para exaltar, para glorificar esse Deus que é merecedor de toda a honra e de todo louvor. Se a minha motivação não é adorar esse Deus, eu estou fazendo em vão o que eu faço. A nossa motivação tem que ser santa. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Não pode ser no pregador, na liderança da igreja, no conforto do templo físico, na possibilidade de assumir cargo, ou mesmo de ser membro de uma igreja histórica ou conhecida pela mídia. A nossa motivação tem que ser adorar o nosso Deus. Concluindo, irmãos, temos que ser uma igreja como família, que busca a maturidade, cresça espiritualmente, busque esse crescimento se fortalecendo e aprendendo da palavra, buscando o conhecimento, se santificando na presença de Deus. Temos que ser uma igreja como um campo, que busca quantidade. Se preocupe em evangelizar, se preocupe em falar do amor de Deus, se preocupe em mostrar para as pessoas lá fora que temos algo muito importante para oferecer para eles. Temos que ser uma igreja como edifício, buscando a qualidade de que somos. Temos que ser uma igreja que preserve a verdade da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?